Então, continuando, vamos falar sobre como ficou nosso planejamento home office da educação de jovens e adultos. Foi um planejamento pensado apenas para até o dia 5, mas que ele pode ser alterado ou prorrogado. E aí nós acrescentaremos essa nova configuração. Bom, as aulas à distância com recursos disponíveis no SIGA, empregando a rede social WhatsApp para a comunicação com os alunos, postagem de atividades realizadas pelos mesmos. Essa turma terá a seguinte programação. No dia 30, essa videoaula com a apresentação do plano, com a indicação da bibliografia e a sistemática de avaliação. Isso que nós estamos fazendo agora. E aí, a partir de hoje, vocês já começam com as leituras. E amanhã, 31, vocês farão a primeira leitura de um livro do MEC, é uma cartilha que eu vou disponibilizar para vocês. O título dela é Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos. Está disponível nesse link, mas eu vou passar aí para vocês, nem precisa vocês clicarem porque eu vou deixar disponível. Após a leitura, vocês vão postar um breve comentário. Eu estou sugerindo que este comentário seja em áudio, não precisa digitar nada. Postem em áudio para que todos ouçam, discutam e compartilhem esses comentários, porque a partir do comentário de vocês, os colegas, a ideia é que os colegas também comentem. Não só façam comentários deles, mas comentem os comentários dos colegas, enfim. É uma discussão que a gente pretende fazer virtualmente, correto? A partir da leitura. A partir da leitura deste primeiro material aqui. Tá? Trabalhando com a educação de jovens e adultos. Observe, tem 53 páginas. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o sumário dele. A identidade dos alunos e alunas da EJA, a visão de mundo dos alunos da EJA, os conhecimentos adquiridos, a procura pela escola. Depois, a parte 2, tem as diferentes raízes culturais, as marcas da exclusão, condições socioeconômico-cultural, a baixa autoestima, a marca do trabalho. Aqui a gente já entra um pouquinho com aquela questão lá que eu anunciei para vocês lá na ementa da disciplina, o trabalho como princípio educativo. Vocês já vão ter esse conteúdo a partir da leitura deste capítulo aqui. A terceira parte trata do que a escola representa para os alunos e alunas da EJA. A escola como espaço de sociabilidade, a escola como espaço de inserção social, a escola em sua dimensão cultural, a escola como espaço de conhecimento, especialmente da alfabetização. Então, até aí, essas três partes compõem esta leitura. Eu estou destinando para essa leitura, vocês observem aqui, 2 dias. Hoje mesmo, dia 30, vocês já podem sair daqui e começar a fazer essa leitura. Depois, amanhã, dia 31, e aí vocês já podem, após essa leitura, até o dia 1º. Então, a gente tem aí 2 dias fechado, quase 3, para vocês lerem e fazer os comentários, correto? Aí, no dia 2 de abril, vocês vão fazer a leitura da resolução número 1, de 5 de julho, que estabelece as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos. Também vocês vão postar um comentário sobre essas diretrizes curriculares. É este material aqui, tá? Resolução número 1, de 5 de julho, estabelece as diretrizes curriculares. São só 4 páginas já para ler num só dia e realizar a postagem do comentário. E no dia 3 de abril, vocês vão postar o comentário e
Bom, fica basicamente essas duas leituras até o dia 4. Agora eu quero mostrar para vocês como vai ficar a avaliação, porque como eu coloquei a programação até o dia 4, mas a nossa disciplina vai até o dia 9, e aí eu vou colocar a avaliação de toda a disciplina logo. Então a primeira avaliação ela vai constar de uma discussão virtual, aquela que eu falei para vocês, com um áudio no grupo do WhatsApp, a partir da leitura da cartilha do MEC, trabalhando com a educação de jovens e adultos. Essa será a primeira avaliação, a primeira nota de vocês. Vou ouvir, vou considerar todos os comentários de vocês e a partir daí crio meus critérios e estabeleço uma pontuação para cada um. Por isso que todos têm que comentar, porque vai ser uma atividade individualizada esta aqui, correto, gente? Todo mundo tem que participar. Todos têm que postar o seu comentário. Eu não sei como vocês pretendem fazer. A turma 2018 criou um grupo de WhatsApp só para isso. Colocou trabalhos remotos, para não encher muita coisa no grupo da turma. Entendeu? Vocês podem fazer um grupo só para essa disciplina, se vocês quiserem, preferirem. Vejam como vocês se organizam aí. A segunda avaliação vai ser uma pesquisa documental, né? Um levantamento em documentos, em fontes de segunda natureza, né? Fontes secundárias, sobre o analfabetismo funcional no município de Óbidos. Para isso, vocês vão se organizar em equipes, pode ser até 5 componentes, mas pode ser 3 ou 4, até 5, não pode passar de 5. E aí vocês vão visitar os sites que têm informações sobre a cidade de Óbidos, por exemplo, o QEDUC, o Censo Escolar. Depois de vocês fazerem esse levantamento, a equipe vai se reunir, não precisa ser presencialmente, vocês podem se reunir também virtualmente, mas vocês vão reunir esses dados e montar uma tabela ou um quadro estatístico com as informações desse levantamento. Esta será a segunda nota de vocês, tá? Fazer o levantamento desses sites, e criar uma tabela, uma estatística que mostre como está a educação, a escolarização, né, ou o analfabetismo funcional, porque a gente sabe que tem muitos adultos que não concluíram o ensino fundamental até o 3º ano, a gente chama de analfabeto funcional, os que pararam. Então, quero que vocês façam este levantamento. Qualquer dúvida a gente tira depois, a partir do momento que elas forem surgindo. E aí a terceira avaliação, essa de maior fôlego, vocês vão construir um artigo. A mesma equipe que se reuniu para fazer o levantamento vai construir um artigo com a bibliografia que eu vou indicar e considerando esses dados levantados também. Então vai ser uma pesquisa de cunho bibliográfica e também de campo nesses levantamentos secundários. Daí vocês vão, o que vocês têm para ler para essa pesquisa, para este artigo? Olha, tem este livro aqui do MEC também, ele, olha, bem extenso, tem 368 páginas. E aí eu vou mostrar para vocês só o sumário dele, para vocês verem quanta informação tem aqui. Construção coletiva, contribuições à educação de jovens e adultos. Aí nele nós temos, olha, políticas públicas de educação de jovens e adultos, trajetórias. Vocês vão depois criar um título, dependendo do enfoque que vocês vão dar para este artigo. Se vai ser uma tessitura histórica, se vai ser uma composição histórica e política, enfim. E aí a gente já tem aqui até como
como sugestões de pesquisa para essas leituras aqui. Aqui nesse capítulo, nessa primeira parte, tem um balanço da evolução recente da educação de jovens e adultos no Brasil, parceria, uma faca de muitos gumes, educação de jovens e adultos, fios e desafios na construção de sua identidade. Aí vamos para outro capítulo, reconhecendo alguns conceitos, o sonho que não serve ao sonhador, os direitos humanos na história, a alfabetização, a ressignificação do conceito. Aí o outro capítulo, por dentro do mundo do trabalho, novamente aqui o trabalho como princípio educativo vai entrar naquele que consta, né? Uma prática educativa com operários da construção, educação básica de jovens e adultos e trabalho, contribuições da CUT para uma educação emancipadora e movimentos na diversidade, uma política para a educação indígena, as amarras da especificidade, a identidade juvenis e escolas, as práticas educativas do movimento negro e a educação de jovens e adultos. Lembra que eu falei de alguns movimentos? Olha, esse aqui vai tratar do movimento negro. Que contribuição o movimento negro trouxe para as práticas educativas? Olha, o movimento Sem Terra, 20 anos do MST, sempre é tempo de aprender. Então, o que o movimento de Sem Terra trouxe de contribuição para a EJA? Educadores em formação. Lembra que na nossa ementa também consta a formação do educador? Pois então, neste material aqui tem leitura para isso. Para pensar sobre a linguagem escrita do MOVA. O MOVA é o movimento de São Paulo, movimento de educação de jovens e adultos de São Paulo. É um movimento bem importante, encaminhado lá pelo Instituto Paulo Freire. Desde o MOVA, ele surgiu desde quando Paulo Freire foi secretário de Educação em Óbidos já em São Paulo. É formação de educadores aprendendo com experiência, avaliação emancipatória, no SEJA é outro movimento do EJA, no tempo de fazer e do aprender. O currículo e o ambiente escolar, outro tema bem interessante sobre a EJA, educação de jovens e adultos em tempos de exclusão, tendências recentes dos estudos e nas práticas curriculares. Lembra que um dos nossos objetivos era tratar sobre a EJA como um processo de inclusão? Pois é, aqui nós temos as nossas referências para isso. Tendências recentes dos estudos e das práticas curriculares, o currículo das escolas do Movimento Sem Terra, que é bem diferente do currículo das escolas formais, da oralidade escrita, notas para pensar as práticas de alfabetização, experiência de leitores e ouvintes de folheto de cordel, roda de leitura no centro do processo de formação de alfabetizadores jovens e adultos, e entender-se com a matemática, que já entra uma outra questão na EJA, que é a matemática, o ensino da matemática. E por fim, o empírico, a política de educação de jovens e adultos no governo Lula. Bom, esse material ele é bem rico, bem extenso, bem interessante. Daí nós temos aquele que eu falei para vocês, que é o parecer do Jamil Puri. Olha só, ele tem 68 páginas. Aí vocês vão dizer, mas ele não está muito antigo, porque é do ano 2000, ele fez isso em 2000, sim. Mas olha só, ele vai tratar, como eu disse para vocês, de todo o processo histórico, todos os fundamentos e funções da EJA. As definições prévias, conceito e funções da EJA, olha, ele teve como referências Magda Soares. Olha, uma das primeiras, a função reparadora. Aí ele vai passar para a equalizadora até a qualificadora. A função equalizadora. Aí ele vai distinguir todas essas funções.
Olha, até a função qualificadora, que é a função da educação permanente. Isso daria até uma prova muito bacana sobre essas questões. Por isso que eu acho interessante que vocês leem para montar o artigo de vocês. Outra leitura interessante é esta aqui, PNAD contínua. Esse aqui já é uma publicação mais recente, olha, 2018, e ela é rica em informações estatísticas, olha, taxa de analfabetismo, isso do sistema educacional brasileiro. E são informações recentes, volto a dizer, 2018. Isso aqui muito rico para vocês ter informações até para trabalhar o artigo de vocês, ó. Podem usar gráficos no artigo também. Pode pegar esse gráfico daqui, olha, essa aqui do Brasil. Muito interessante, ó. Ele não é uma leitura longa, só 12 páginas, mas é um conteúdo bem interessante, ok? Bom, esta será a nossa terceira atividade. Gente, então vou ficar por aqui. Nossa disciplina é esta. A princípio tem essas duas indicações de leituras até o dia 4, mas vocês vão até o dia 9 ter que trabalhar realizar todas essas atividades. Então, um grande esforço e um grande empenho de vocês daqui para frente, mas vocês conseguem, ok?